E nós somos o Projeto UFO em busca do desconhecido. Revelando os segredos da Lua. Verdade ou apenas mais uma teoria da conspiração? John Lear, um ex-piloto da CIA, em sua declaração em uma entrevista, causa grande espanto ao mundo quando expõe informações polêmicas, citando nomes, detalhes e alegando a existência de uma população de 250 milhões de extraterrestres humanoides que afirma estarem vivendo na Lua. E como se isso não fosse o bastante, ele ainda afirma que no subsolo da Lua existem cidades onde vivem raças de extraterrestres cinzentos. E segundo ele, seria em laboratórios nessas instalações subterrâneas que as experiências genéticas aconteceriam. Muito conhecido pela comunidade ufológica, Lear sempre foi uma figura muito polêmica, revelando nos anos 80 e 90 informações ultra secretas referentes a atividades extraterrestres. Uma nave extraterrestre teria caído na Terra em 1953, onde um de seus tripulantes, um alienígena chamado EB-3, teria sido capturado vivo. E com a ajuda deste ser, o governo dos Estados Unidos pôde desenvolver e construir naves espaciais fazendo uso de tecnologia alienígena, causando uma grande revolução, fazendo com que em 1962 tivéssemos aeronaves que, apesar de ainda não nos permitir ultrapassarmos a velocidade da luz como fazem as naves extraterrestres, já seriam rápidas o suficiente para viajarem até a Lua em 60 segundos e que levariam apenas algumas horas para chegarem ao planeta Marte. Em 1966 foi lançada a primeira nave para Marte, e lá vivem cerca de 600 milhões de seres extraterrestres, além de algumas colônias humanas. Foram feitas edições nas imagens fotográficas registradas pelas missões Apollo 8, 10 e 11, evitando assim que se revelasse alguns segredos da Lua. Mesmo após as edições feitas nas fotografias publicadas no livro SB246 da NASA em 1971, seria possível ainda ver tubulações, estradas, vegetação, uma cidade e uma base espacial, luzes, operação de mineração e um reator nuclear. E segundo ele, existe ar, atmosfera e uma gravidade de 66% comparada com a da Terra. E que tudo isso foi possível graças à colaboração dos extraterrestres que já estavam lá desde antes do início das missões, e possuíam muitos edifícios e toda uma estrutura para a sobrevivência. E isso tudo teria sido realizado nos últimos 42 anos, quando nos referimos à data de sua entrevista, é claro. E até mesmo o próprio pai de Lear estaria envolvido em experiências com tecnologia antigravitacional em meados da década. De acordo com as afirmações de John Lear, com o único objetivo de ocultação de suas atividades e programas extraterrestres, o governo dos Estados Unidos usa de contra-informação. Então, tudo o que sabemos sobre a Lua seria uma grande farsa, e que ocultam a existência de vários outros planetas no universo com o mesmo suporte de vida que a Terra. Se pudesse provar tudo isso, provavelmente já estaria morto, disse John. Não posso mostrar imagens da USS Enterprise lá em cima agora. É precisamente o que faz sentido conhecer a tecnologia obtida pelo governo dos Estados Unidos. Injetei bilhões ou trilhões de dólares em todas as investigações de Tesla. E isso não é tudo. Em outra declaração que seria a mais surpreendente de todas, ele afirmou que nosso planeta seria uma prisão planetária, como uma instituição penitenciária, onde os cativos devem obter um nível de consciência mais elevado. Ao observar a Lua com atenção, qualquer pessoa com um telescópio, luneta ou binóculo potente verá um tráfego de objetos voadores muito intenso, saindo e chegando em nosso satélite. A NASA e todas as agências espaciais têm ciência disso, porém ocultam a informação.
Seriam necessárias, logicamente, provas que comprovassem, é claro, todas essas declarações espantosas. Infelizmente, John Lear não pode provar o que disse em suas declarações, mas se tivesse, é como ele mesmo disse, já estaria morto. Todos sabemos que vários outros pesquisadores que buscavam a verdade tiveram um fim de maneira bem estranha. Mesmo que essas histórias nos pareçam fantasiosas, não cabe a nós descartá-las, pois projetos altamente secretos são realizados pelos governos do primeiro mundo, que investem na criação de novas e avançadas tecnologias dia após dia e guardam segredos, negando a existência de descobertas significativas que poderiam trazer um grande avanço e melhorias na vida de toda a população. Além de que, em muitos casos, trariam um maior conhecimento e entendimento do universo em que vivemos. Mas, ao contrário disso, encobrem os acontecimentos por algum interesse próprio ou para fugir de eventuais responsabilidades. E tudo vem sendo revelado pouco a pouco e se mostra muito mais extraordinário que a ficção que tanto nos atrai. Uma ex-funcionária da NASA que se identificou como Jack disse que na época seria encarregada do gerenciamento de telemetria de downlink da Viking Lander na superfície de Marte. Alegou em seu depoimento em uma entrevista realizada pelo ex-piloto da CIA John Lear, ufólogo e considerado por alguns como teórico da conspiração, uma fascinante história. Jack disse ter visto duas figuras de aparência humana caminhando em direção a Viking na superfície de Marte. Pelo que parece, um grande número de imagens que supostamente seriam ossos, estruturas, monumentos com esculturas, animais ou até mesmo rochas que parecem estar se movimentando na superfície do planeta vermelho, não surpreendem mais ao público em geral. Há quem considere isso como uma revelação, enquanto outros dizem não passar de uma grande teoria da conspiração. Mas Jack, nome que uma ex-funcionária da NASA se autodenominou, chamou a atenção de todos quando entrevistada por John Lear, um controverso ex-piloto da CIA e ufólogo, revelando uma fascinante história, onde alega que em 1979, quando trabalhava no monitoramento da transmissão da missão NASA Viking Rover, juntamente com seus colegas, pôde observar o que parecia ser várias figuras de aparência humana na superfície de Marte. Infelizmente, a mulher não apresentou qualquer prova, como imagens ou gravações que comprovassem sua denúncia, deixando a impressão que tudo não passaria de uma história fantasiosa, um roteiro para um filme de ficção científica. Na Coast to Coast AM, mencionou sobre os seres humanos em Marte em sua entrevista, algo que excepcionalmente teria sido criado também por outros ex-funcionários da NASA. Enquanto o robô Viking explorava por lá, vimos duas pessoas em trajes espaciais. Trajes diferentes do que normalmente usamos, mais leves, pareciam ser trajes de proteção. Surgiram no horizonte e caminharam até o Viking Explorer. Rapidamente fomos para o andar superior, mas trancaram a porta e colocaram papel no vidro bloqueando a nossa visão, disse ela. Quem seriam essas pessoas? John Lear afirma que a NASA realizou seu primeiro pouso em Marte em 1966, provavelmente para executar reparos e manutenção no robô Viking. E de acordo com ele, não seria necessário nem o uso de trajes espaciais, pois os seres humanos podem se adaptar tranquilamente para respirar na atmosfera de Marte. Não podemos nos esquecer das declarações realizadas por diversos astronautas e funcionários da NASA sobre militares em Marte e vida alienígena. Tecnicamente, existem milhas em nossa atmosfera antes de qualquer coisa que possamos construir nos dias de hoje. Por isso, não temos meios para impedir que cheguem até aqui. Existe uma grande possibilidade, que para mim já é mais do que fato, de estarmos sendo visitados já há muitos anos por seres extraterrestres, por outras civilizações. Assim como estas forças podem se tornar hostis, por isso estes eventos teriam de ser objeto de rigorosas investigações científicas e não apenas assunto para filmes de ficção e jornais.